Então, pergunta pra você. Essa é legal, hein? Sou crente, perdoado por Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer, liberou geral. Agora eu posso pecar à vontade, porque toda vez que eu pecar, Deus já perdoou. Né? Dizem que uma vez perdoado, perdoado para sempre. Dizem também que o crente não perde a salvação. Então, tá tudo liberado. Se você acredita nisso, meu querido, eu quero chamar você a essa reflexão. Quero pedir para você, fica aí, não saia daí. Nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus e esse é o pastor. Pode ou não pode? Sim, e eu sou a Carol, uma filha amada de Deus. E sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vamos. Yes! E antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para você. Eu quero que você nos ajude a fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Então, como que você pode fazer isso? Primeiro, você compartilha com alguém que você entende que precisa ouvir da mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, de repente alguém que precisa ser confortado ou até mesmo precisa ser confrontado com a mensagem do Evangelho. Então, compartilhe com essa pessoa. A outra coisa é que você se inscreva no canal. É a primeira vez aqui? Caiu de paraquedas. Cara, tem um monte de vídeo que a gente já gravou, então você volta lá, assiste todos, não tem uma sequência, tá? Mas você pode assistir. A outra questão, depois de se inscrever no canal, toca o sininho para você receber as notificações. E não se esqueça, deixa o seu gostei ou não gostei, isso é muito importante. No vídeo anterior, a gente falou um pouco sobre essa temática do pecado. Na verdade, a gente descobriu que Deus perdoa, sim, todos os pecados. Menos um pecado, só que a gente não vai falar. Se você quiser saber, você vai lá e assiste. Vai lá. A gente não vai falar qual é. Mas será, então, se a gente pode pegar à vontade, e aí Deus vai, e aí Ele vai e perdoa e acabou? Então, tem um porém para essa pergunta. E a gente não pode ser leviano em dar uma resposta aqui, eu posso pecar à vontade. Vamos falar sobre isso, é claro, ao longo da nossa fala, do nosso vídeo. Mas uma questão que é muito importante é o seguinte, há algumas correntes teológicas que enfatizam, afirmam que crente não peca. Se eu entreguei a vida para Jesus, agora eu sou de Jesus, então eu sou crente em Jesus, eu não peco mais. Tá? Isso é uma tremenda mentira, isso é um engodo. Porque a Bíblia fala assim, na verdade, todos pecam, todos, sem exceção. Nós, enquanto seres humanos, nós somos pecadores, então nós pecamos sim. A questão é que todas as vezes que nós pecamos, então nós vamos para Jesus, confessamos o nosso pecado. Né? Na verdade, o processo é diferente. Na verdade, toda vez que eu peco, eu reconheço que eu pequei, eu me arrependo, eu vou para Jesus, eu confesso o meu pecado, peço perdão, sou perdoado e começo de novo. Essa é a dinâmica da vida cristã. Então, ao longo da vida cristã, sim, eu vou continuar pecando, sim. Mas, na verdade, toda vez que eu pecar, é igual o Tiago, ele vai falar. O Tiago fala assim, olha, transforma o riso de vocês em choro. Transforma essa alegria de vocês em pranto. Por quê? Porque a vida de vocês agora é de Jesus, né? Então, não cabe mais a gente ficar aí feliz da vida porque pecou, né? Então essa é uma das questões. Um dos argumentos que é usado é assim, eu não roubo, né? Eu não mato, eu não... Que é os pecados assim, nossa, mais assustadores. Então por isso que a gente acha que somos anjos, né? Eu já fui assim. Já foi assim? Bem no comecinho, assim, lá, quando eu era lá... Eu acho que eu nem era crente naquela época. Eu já acreditei. Aí você desacreditou. Então você... Não roubava, não matava, não bebia, sim, né?
Não bebia nada? Não bebia. Nem nenhuma... Não. Nada? Não, eu não. Bom, e não mentia? Mentia. Ah, mentia. E não roubava? Não. Nada? Não. Nada? Não. Nada? Pastor, não. Nada? Não. Ó. Ai, meu Deus. Eu Vai acho que que- alguma coisinha assim, eu não ia despercebido na bolsa, assim, chegava, isso aqui não é meu. Não. Nada? Não. Esqueci a Não. mochila. Não. Nada? Calma, o senhor tá falando de outra coisa. Tá, então nada. Não, mas eu Fazer o tava quê, falando né? assim, nessa parte assim, desse pensamento de que eu não faço essas coisas absurdas, então, por isso, Não. né? Na verdade, eu tô zoando pelo seguinte, né? Porque Jesus, ele fala assim, cara, não existe esse negócio de eu não roubei, eu não matei, né? Quando eu falo mal de alguém, Jesus Já é um falou, você pecado. matou, né? Você chamou alguém de bobo? Chamou? Chamei. Então, isso foi assassinato. Foi. Muita gente? Sim. Vixe, genocídio. Muita Entendeu? A luz de Jesus é isso que ele está falando. Então, quando Jesus está falando, olha, quando eu tenho eu penso em algo, né? Matar, mesmo em possuir algo que não é meu e é do outro, né? Isso eu já estou roubando, né? Eu já estou pegando para mim, eu já estou absorvendo aquilo lá. Então, Jesus ele vai tratar dessa questão. Então, essa questão, eu sou crente, eu não roubo, não mato, não sei o que, isso é falácia. Jesus falou, nada a ver, porque todos pecaram. Né? Se você pensa, você peca. Então, a nós, é interessante assim que é complicada a nossa situação humana, ainda que crente. Né? E, na verdade, para nós como crente. Por quê? Porque o crente é que tem essa dimensão do pecado. É o crente que tem essa questão do agradar a Deus, desagradar a Deus, de ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida pura. Isso está na cabeça do crente. O cara que não é crente, ele não está nem aí. Ele vai na balada. Todo mundo faz, ele faz também. Todo mundo vai, ele vai também. Entendeu? Então, aí sim, cabe esse negócio lá. Vou estar novo, eu não roubo, não bebo. Então, né, sou gente boa. Existe consciência cristã? Se existe consciência cristã, define aí consciência cristã. O que é consciência cristã? Agora, tipo o diabinho e o anjinho. Aí você sempre fica pensando em fazer alguma coisa, aí você tem aquela consciência cristã que você sabe que é errado, aí você fica medindo. Eu não diria que existe consciência cristã. É óbvio que é legal aquela ilustração, né? Do Pateta, né? Aí tem o Pateta, tem o Pateta Anjinho e tem o Pateta Capetinha. E aí eles ficam ali buzinando na orelha do Pateta, né? E o Pateta com aquela cara de pateta, né? Então é muito legal isso. Para ilustrar o quê? Na verdade, a Bíblia vai dizer que, primeiro, nós temos uma natureza. Tá? E a nossa natureza é pecaminosa. Então nós nascemos em pecado, nós fomos concebidos em pecado. O que é que nós fazemos naturalmente é pecar, tá? Agora, ao crente, o crente é habitado, ele é morado, né, pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Então, eu tenho... Aí a Bíblia vai dizer... Tava desligado. Mas às vezes eu ligo quando eu vou falar. Não faz isso. Deixa sempre ligado. Porque senão aí já era. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Né? E aí, por conta
desse convencimento que o Espírito Santo nos dá, nós temos essa luta entre nós. Então, quem não tem o Espírito Santo de Deus, então ele não tem essa luta. Tá? Por quê? Porque ele só peca. Ele só faz o que é natural ao homem natural. Quem tem o Espírito Santo de Deus, então ele passa a viver nesse combate. A Bíblia vai dizer, é luta, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principado, contra potestades nas regiões celestiais. Então, quer dizer, nós estamos aqui, mas a nossa luta, ela está na esfera celestial. É aquela coisa assim, nós estamos em outro mundo, né? E ó que a gente nem está noiado, não fumamos nada, não bebemos nada, não cheiramos nada, tá? A Bíblia está dizendo que acontece isso. Então, essa nossa luta não é contra o bem e o mal, é contra o pecado e contra a nossa carne. E fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia vai dizer assim, olha, o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos convence e quer que nós obedeçamos a Deus, a Jesus. Mas a nossa carne, que está lutando contra nós, quer que nós satisfaçamos o desejo da carne. Então, a nossa carne quer que a gente bebe, fuma, se droga, mente, rouba, em especial que nós desobedeçamos a Deus. É isso, né? Essas coisas só nos levam a desobedecer a Deus, né? Então eu não entendo que algumas coisas sejam pecados por si só, mas para onde elas levam é que é a grande problemática. Então não existe consciência cristã. Se existe ou não existe? Então, eu acho que dentro dessa parte que você está falando, existe, né? Mas eu quero dizer que é o Espírito Santo de Deus. Tá? Não, porque assim, ó, de repente, se eu falar assim, existe uma consciência cristã, eu posso cair num negócio perigoso, que é o legalismo. Tá? Que é aquele negócio de, eu sei do bem, eu sei do mal, então eu sei onde eu ando, eu sei onde eu piso, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, eu sei me cuidar e bababá. Isso é legalismo, isso é farisaísmo, isso é hipocrisia, entendeu? Então aí você fala assim, cara, mas isso não é consciência cristã? A Bíblia vai falar, não, isso não é consciência cristã. O que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus. É ele que vai falar, isso não, isso está errado. Isso está certo, mas do jeito que você está fazendo, está errado. Está errado. Entendeu? O Espírito Santo ele vai nos convencer dessa forma. Até porque, se eu entro nessa questão da consciência cristã, é como se fosse assim, eu tenho um padrão, né? Eu tenho um padrão lá de conduta. Então, aí eu pego aqui e vou listando assim, acertei, errei, né? Eu corrigi isso aqui, errei, né? Aí eu contabilizo isso aqui, nossa, tive 10 acertos e tive 2 erros. Pô, soma aqui, divide, tô na média, passei. Né? Então, a Bíblia fala, cara, isso não rola. Isso não rola. Por quê? O que a Bíblia vai dizer? É que nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser esclarecido, iluminado, direcionado, guiado, confrontado, confortado pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso, eu quero insistir nessa questão, tá? Não na consciência cristã. Isso que tem, né? Mas acaba sendo o moralismo, a religião, o tradicionalismo, tantos ismos que a gente tem e nós queremos focar em Jesus. Sim, eu tô falando disso porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão do pecar à vontade, né? E quando você tem essa consciência cristã, você já sabe que você tá sendo sem vergonha. Sim. Aí você, puxando aí pro lado de pecar à vontade, já é claro que não.
entendeu? Você já tá falando Que pegar não. à vontade? Você tá falando que não pode. Exatamente. Essa é a minha opinião. Então eu quero não pode, saber tá bom? sobre Não você. pode pegar à vontade, ela não tá falando. Eu quero saber agora a sua opinião aí da base teológica e tudo mais. Então, na verdade, eu não tenho opinião, tá? A minha opinião é bíblica. Então, isso. a minha opinião é aquilo que o João, ele escreveu. Antes do João, o apóstolo Paulo, quando ele está falando dessa luta, né, da carne, do espírito, e aí o Paulo vai falar assim, ó, toma cuidado pelo seguinte, porque a carne só produz obra da carne. Só gritaria. Olha que legal. Ele fala, a carne só produz obra da carne. E aí a gente pensa que a obra da carne é beber, fumar, né? Transar e tá. Isso é obra da carne. Aí o Paulo fala assim, ó, a obra da carne só produz a obra da carne, produz essas coisas, mas produz gritaria, raiva, nervosismo, excesso de um monte de coisa, chocarrices, tá? E aí então ele vai falar da obra do Espírito. Amor, gozo, paz, bondade, paciência, fé, esperança, mansidão, domínio próprio, né? Essas coisas. Mas o Paulo, depois de falar isso, que ele fala isso no capítulo 5, lá do Gálatas, aí no capítulo 6 ele fala assim, olha, não se deixe enganar. Então se você quiser conferir, né, depois na hora da edição vai ter aqui embaixo, na hora que você estiver levando já está editado, né? Vai estar aqui embaixo, olha aqui embaixo, você vai ver. Gálatas, capítulo 6, versos 6 e 7. O Paulo está dizendo àquela igreja que achava que eles poderiam fazer de tudo, pecar à vontade, pecar, dar com pau, porque já era de Jesus. Ele fala assim, ó, não se deixe enganar. Paulo está dizendo, quem fica querendo pecar à vontade porque é salvo, ele fala, na verdade você não está enganando Deus, você está se auto-enganando, você está enganando a si mesmo. Ele fala, então, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Que ele está dizendo, quando eu quero pecar à vontade, eu estou zombando de Deus. Ele fala, então, e de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na sua carne, ou seja, como que eu semeio na carne? Praticando o pecado, pecando à vontade, de maneira deliberada. Quem semeia para a carne, para a sua carne, da carne receberá destruição. Ou seja, peca à vontade, vai para a esbórnia mesmo. O que você vai colher? Sífilis, gonorreia, tiro na cabeça, vai HIV, você vai contrair, sei lá, um marido bravo te dando um pau. Gravidez indesejada. Meu, ó, ele está falando, o que você plantar para sua carne, da sua carne você vai colher destruição. Ele fala, mas aquele que semeia para o Espírito, e esse Espírito aqui é com E maiúsculo, que é o Espírito Santo de Deus, então é esse que habita em nós, ele fala, do Espírito colherá a vida eterna. Então a questão é, o que você quer? Plantar para a carne ou plantar para o Espírito? A decisão é sua. Né? Mas aí, o apóstolo João, ele vem e fala uma outra coisa que também é muito legal. O João, quando ele está escrevendo a carta dele, ele chega lá tá ruim de acertar o negócio aqui. Ele está escrevendo a carta dele, ele fala assim, olha, eu quero que vocês andem na luz. E ele fala assim, olha, eu vou falar uma realidade para vocês. Ele fala, nós devemos andar na luz, como Jesus está na luz, e se nós andarmos na luz como Jesus está na luz, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. E se nós andarmos na luz e tivermos comunhão uns com os outros, então, e é só então, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado vai nos purificar. Aí ele fala assim, olha,
como fica essa questão do pecado? Ele fala, se nós confessarmos nossos pecados, então Deus é fiel, é justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda a injustiça. Ele fala, e se nós afirmarmos que nós não temos cometido pecado, então nós fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quando eu olho isso aqui, então eu falo, se eu parar o texto aqui, eu vou falar assim, então, peraí. Então, quer dizer que eu não tenho condição de não pecar. Ele fala assim, ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós, e ainda, além de tudo, chamando Deus mentiroso. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso? É que, então eu posso pecar. Até porque, se eu pecar e confessar, como eu falei, Deus é fiel, é justo, né? E vai me perdoar o pecado e vai me purificar de toda injustiça. Opa! Então pode pegar. Tá liberado! Vou pra galera, vou pecar à vontade. É isso? Sim. Não, porque o texto não termina aí, tá? No capítulo 2, ele diz assim, meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas. Quais coisas? A coisa que ele falou atrás. Ó, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão com outros, e o sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Nós não podemos falar que nós não temos pecado, porque senão nós estamos nos enganando, porque nós somos pecadores. Nós não podemos afirmar que não temos cometido pecado, porque senão a gente fala que Deus é mentiroso, porque Deus falou que todo mundo pecou. Mas quando nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo e vai nos perdoar todo pecado. Ele fala, por que eu estou falando isso? Não é... E agora, aqui, ó, por que o João está falando isso? Não é para liberar geral. Ele vai explicar. Ele fala, eu estou falando isso, eu estou escrevendo isso, para que vocês não pequem. Ele está falando, ó, eu estou falando para você que você vai pecar, mas eu estou escrevendo isso para você não pecar. Não é liberar para pecar. Na verdade, não peca. Então ele fala, agora, ó, mas se, porém, pecarem. Ele fala assim, ó, vai que numa eventualidade assim você pecou. Primeiro ele falou, você vai pecar. Depois ele falou, mas não é para você pecar. Ele falou, mas vai que numa eventualidade você peca. Então, quando nós pecarmos, quando nós não conseguimos ficar sem pecar, então nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Cristo, que é o justo, que é aquele que nos purifica de todo pecado. Então você entende que a Bíblia está falando assim, cara, não é para você pecar à vontade, não. Não tem nenhum respaldo bíblico dizendo que é para pecar à vontade. Uma outra questão, não está nesse contexto, mas eu acho que que ajuda bastante, isso é em Hebreus no capítulo 10, no verso 25. O texto aqui, ele está falando de ir na igreja, da reunião, de estar comungando com os irmãos, mas ele fala algo aqui sobre o pecado. No verso 26, ele diz assim, se, é uma condicional, se nós continuarmos a pecar de maneira deliberada, como é que eu peco de maneira deliberada? Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, eu sei que eu não devo, eu sei que não é a vontade de Deus, eu sei que não está liberado para pecar geral. Mas eu falo assim, não, eu sou de Jesus, sou perdoado, fui salvo, Jesus me purificou de todo pecado, então agora eu vou lá e vou pecar, porque depois eu vou pedir perdão e vou estar perdoado. Não. Ele falou assim, ó, se você continuar a pecar deliberado, ou seja, porque ele sabe que nós vamos pecar. Mas se você continuar a pecar de maneira deliberada, ele fala, depois que você recebeu o conhecimento da verdade. Então vamos dizer assim, ó, vamos dizer que você está assistindo esse vídeo agora. E vamos dizer que você está com essa cabeça de jirico.
pensando que você pode pecar à vontade, porque depois você vai pedir perdão e vai ser perdoado. Vamos supor, eu creio que você não vai fazer isso, mas vamos supor que você está nesse engodo. Mas aí você está assistindo esse vídeo e está vendo esses textos bíblicos aqui. Você vai conferir na sua Bíblia, porque você realmente quer conhecer. Então você vai conferir lá Gálatas, capítulo 6. Você vai conferir 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9 e 10. Você vai conferir 1 João capítulo 2, verso 1. E você vai conferir Hebreus capítulo 10, verso 26. E aí, então, o Hebreus capítulo 10, verso 26, igual o João que falou, ó, eu falei isso para você não pecar, o autor dos Hebreus está falando assim, ó, se você, agora que você sabe o que é verdade, de agora para frente, continuar a pecar de maneira deliberada depois de ser esclarecido, ele fala, cara, sinto muito, caixão e vela preta para você, porque não resta mais sacrifício pelo seu pecado. Você entendeu? A gravidade. A gravidade. Você entendeu que o crente que conhece a palavra de Deus, sabe a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas decide viver em pecado, a Bíblia está dizendo, cara, não tem mais o que fazer por você. Não tem mais. Então, aí às vezes as pessoas ficam assim, mas o fulano, ele morreu lá na gandaia, mas ele um dia recebeu Jesus. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa da vida. A Bíblia nunca disse, receba Jesus, cai na gandaia e depois você... Cara, eu acho que é o jeito mais confortável de ir para o inferno é aceitar essa conversa errada. Eu acho que ficou definido que não pode, então. Você que está assistindo, não pode. Toma vergonha na sua cara e não peca à vontade. Porque Deus não vai perdoar. Essa é assim que fala? Que Deus não vai perdoar? Ou seja, não pode? É assim, né? Então, ó. Veja bem. Todo pecado cometido e arrependido, Deus perdoa. Tá? É isso que a Bíblia diz. Sim. Então, eu não posso pregar aqui que Deus não perdoa pecado. Ele perdoa, sim, pecado. Só que ele perdoa pecado daquele que reconhece que pecou contra Deus, se arrepende, pede perdão, é perdoado e vai andar em novidade de vida. Tá? A primeira coisa que a gente precisa entender da conversão, do arrependimento, quando Jesus fala assim, ó, arrependam-se do seu pecado e crede no Evangelho, né, essa era a mensagem dos profetas, essa era a mensagem do João, essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos apóstolos, essa era a mensagem da igreja. Só a igreja atual que perdeu essa mensagem. Mas a mensagem é arrependam-se e creia no Evangelho. Algumas pessoas pregam, né, na igreja atual o arrependam-se como levanta a mão, vem aqui se você quiser ir para o céu. Então a pessoa, quem quer ir para o céu? Aí o cara levanta a mão, então vem aqui. Aí você vem aqui. Pô, só isso? Eu levanto a mão e vou lá na frente? Então, sim, beleza. Aí depois eu saio daqui e continuo a mesma coisa. Jesus falou, não, ó, a conversão você nem precisa vir aqui.
Não precisa nem levantar a mão. A conversão é se arrependa. O que é se arrepender? Se arrepender é mudar a sua mente, mudar a sua concepção, mudar a forma como você vê as coisas. E a partir do momento em que você vê as coisas de maneira diferente, então agora você começa a agir de maneira diferente, começa a viver de maneira diferente. Sim. Então, aquele negócio pra mim que não tinha, nada a ver. Não, agora, opa, isso insulta Deus. Mas todo mundo faz. Tá, eu não sou todo mundo, eu sou um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu fui formado não para fazer o que todo mundo faz, eu fui formado para glorificar a Deus, para glorificar Jesus. O corpo lavou tá novo. Não, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mora dentro de você. Então o seu corpo não é qualquer coisa. Você não pode fazer qualquer coisa, você não pode estragar, porque é morada do Espírito Santo. Opa, então a conversão começa a ser diferente. Né? Por quê? Porque eu começo a andar diferente. Então agora, eu não bebo mais porque beber é pecado. Não, eu não bebo mais porque a bebida vai prejudicar meu corpo, vai estragar meu fígado, vai estragar meu coração, né? Vai me deixar barrigudo. Então eu não quero isso. Por quê? Porque eu quero que o Espírito Santo more num tempo saudável. Eu quero ter um corpo saudável para glorificar a Deus. Então eu não fumo. Por quê? Porque fumar é pecado? Não. É porque se eu fumar, eu fui criado para louvor da glória de Deus, não para ficar engolindo fumaça e soltando fumaça. Quem foi feito para engolir fumaça e soltar fumaça é chaminé, não eu. Sim. Então eu tava pensando agora, né? Que a conversão ela está nos pequenos detalhes de você também se cuidar, né? Tipo, de uma alimentação saudável, de você fazer exercício. Você falou da bebida, aí eu lembrei, a pessoa que enche a cara de refrigerante, que se alimenta mal, que não se cuida psicologicamente, é uma pessoa que está se afundando. Carol, você tocou num ponto que eu já tinha falado. Tem gente que se gaba. Eu sou crente, eu não bebo e eu não fumo. O infeliz tem uma barriga desse tamanho e tanto tomar Coca-Cola. Exatamente. Entendeu? Diabetes puro naquele negócio lá. Cheia de doença. Não pode fazer nada, não aguenta sair daqui na esquina a pé porque sedentário. Não aguenta com o peso da barriga, tem que levar a barriga de carriola. Entendeu? Por que você falou isso? Oi? O quê? Por que você falou isso? Porque Então, quer dizer assim, é óbvio, tem pessoas, a gente precisa entender que há pessoas que têm um distúrbio, têm uma situação, né? Há pessoas que têm um corpo debilitado, têm uma vida, tem a estrutura física debilitada. Mas há pessoas saudáveis que Deus criou saudável, formou saudável, e ele foi lá e caçou desgraça para ele mesmo com a própria mão. Deus não assou pizza para ele todo dia. Ele que foi lá e fez. Ele que foi lá e comprou. Deus não mandou ele comer coxinha todo dia. Ele que vai lá e come. Deus não mandou ele tomar refrigereco o tempo todo. Mandou tomar água. Ele que vai lá e toma essas porcarias. Então, realmente, a conversão está em pequenas coisas, em detalhes. Sim, a forma que a pessoa se apresenta, às vezes, para ir na igreja. Por exemplo, eu vou na igreja de chinelo, eu vou na igreja de... Lógico que tem a pessoa que tem a condição social dela, mas às vezes, assim, ela se contentar. Lá todo mundo pode ir como quer. Eu acho que o ato de você se arrumar para ir, de você se programar, é uma demonstração de conversão também, né? Carol, detalhes. A conversão se vê em detalhes. Então, uma das coisas que eu tenho sempre falado, né? Eu parei de falar um tempo agora, acho que precisa até voltar a falar nisso. Que nós queremos ser uma igreja simples, mas queremos ser uma igreja profunda. Mas queremos cuidar da estética.
né? Queremos, essas coisas são Lugar. bonitas. Nós queremos coisa bonita, nós queremos coisa de qualidade. Por quê? Porque nós temos o melhor Deus do mundo. Então nós queremos dar Tudo a do esse melhor. Deus o melhor, né? Então, nós queremos a melhor música, nós queremos o melhor instrumento dentro das nossas condições, é claro. E é claro que quando eu venho ao culto, cara, eu escolho, por mais que eu venho descolado, por mais que eu venho não de um jeito tradicional, mas eu venho com a melhor camiseta, eu venho com o melhor tênis, eu escolho o meu melhor para vir Poder divino melhor. né? Então, eu deixo a barba, mas tem dia que eu aparo a barba, eu corto, eu não deixo as pontas, assim, por mais é um desgranhado arrumadinho, né? Então, eu passo um Cortar o tempo ali na cabelo. frente do ou seja, porque pro meu Deus eu quero dar o melhor. O melhor. Isso faz parte da conversão. Então, a parte da conversão cabe na conversão ler a Bíblia, estudar, orar, mas também dormir cedo, fazer exercício físico, Cuidar da casa. cuidar da alimentação, né? A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Na vida do crente não existe um elemento que eu possa fazer assim, isso aqui eu vou fazer, mas Deus não tem nada a ver com isso. Esquece. Nós somos de Jesus. Quer na vida, quer na morte. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor Jesus. Amém. Yes. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Deu pra entender? É isso, gente. Tchau. Valeu, Eu tenho que galera. aprender a falar tchau direito, né? Ela quer falar tchau. Então, como que fala tchau? Tchau, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica Sim. com Deus. Deus te abençoe. Tchau.